Olá, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí em casa. Eu sou Rita Matar, vou conversar aqui hoje com a Noemi Jaffe. Só queria começar agradecendo o convite da Josélia, de toda a equipe da Mário de Andrade, para a gente fazer essa conversa e dar um aviso muito rápido de que essa conversa normalmente seria feita ao vivo, na forma de uma live, mas por conta de uma decisão de uma liminar da Justiça, devido à lei eleitoral, a biblioteca teve que suspender a programação, então, excepcionalmente, essa conversa está sendo gravada e vai ser disponibilizada mais adiante. Bom, dito isso, queria chamar a Noemi para a gente conversar um pouquinho, vou apresentá-la e aí depois a gente bate um papo. Boa noite, Noemi. Eu vou ler uma breve biografia que tem aqui no livro novo dela, já vou aproveitar e deixar aqui a recomendação dessa leitura maravilhosa. Noemi Jaffe nasceu em São Paulo, em 1962. Ela é doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo e crítica literária. É autora, entre outros livros, de A Verdadeira História do Alfabeto, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura, Íris, As Orquídeas e Não Está Mais Aqui Quem Falou. Então, vou só mencionar o que ela sussurra, que também é o último livro dela. Noemi, boa noite, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Rita. Também estou super contente de estar aqui. Pena que a gente não pode fazer ao vivo. E contente de estar com você e com a Josélia. Sempre bom participar de qualquer coisa que a Josélia organiza, especialmente pela Biblioteca Mário de Andrade. E a gente hoje vai falar de um tema que vai render muito papo aqui hoje, o Diário de Anne Frank, o livro, mas eu acho que a gente vai acabar falando de coisas muito atuais também, por conta justamente desses ecos da história, dessas coisas que ela nos apronta, né? Mas enfim, isso é mais adiante. Eu queria começar só fazendo uma pergunta bem introdutória. Eu queria saber qual é a sua relação com esse livro, como leitora, como judia também. Você leu esse livro quando era adolescente, releu mais velha? É um livro importante para a sua geração? Só para a gente começar. Bom, eu era adolescente na década de 70, né? E na década de 70, esse livro era praticamente uma febre, era uma necessidade, uma obrigação, todo mundo tinha que ler esse livro. Eu acho que ele ainda ele continua sendo um livro muito popular, mas eu tenho certeza de que naquela época ele era ainda mais popular. Eu não lembro quando foi, talvez você saiba isso, que o pai da Anne Frank realmente lançou o livro e ele explodiu mundialmente, foi traduzido para todas as línguas, mas enfim, era essa a febre, né? Então todo mundo lia, a gente leu na escola mesmo. Eu estudava numa escola judaica, então era um livro obrigatório, e para mim, especialmente, ele tinha um significado particular, porque a minha mãe também tinha escrito um diário e eu sabia da existência desse diário. Eu nunca tinha lido, porque ele foi escrito em sérvio e minha mãe não tinha traduzido nada para nós, ela só foi traduzir o diário nos anos 90, mas ela contava para a gente o conteúdo daquele diário sei lá, em alguns pontos ele tinha semelhanças com o diário da Anne Frank. Então eu me sentia muito orgulhosa quando eu lia o livro e pensava que a minha mãe também tinha um. Então era como se eu tivesse um diário, porque eu tinha um diário na minha casa, eu podia ir até ele, abrir, folhear, entendeu? A sua Então, mãe eu tinha quantos anos quando ela escreveu o diário? minha mãe, ela tinha 19, ela era mais velha. Quando ela foi presa, ela tinha 18. A Anne tinha 15. Entendi. Eu tô com a história do diário mais ou menos fresca na minha cabeça, porque recentemente saiu um filme, não um documentário, chamado Hashtag Anne Frank, Vidas Paralelas, que está disponibilizado no Netflix, que conta um pouco a história desse diário e tenta também dialogar um pouco com a juventude. Então, a protagonista é uma jovem que vai visitar todos os lugares que são importantes na história da Anne Frank, e se eu não me engano, mas eu acho que depois a gente precisa conferir isso, mas eu acho que é nos anos 60 que o Otto Frank, pai da Anne, Ah, resolve lançar o então, livro.
na década seguinte você já estava lendo esse livro. Eu também li na escola, eu imagino que outras pessoas estejam lendo até hoje. Sim, com certeza. E, Noemi, eu queria também te perguntar um pouco sobre essa questão dos relatos em primeira pessoa, essas fontes primárias, né? Se você tem uma dentro de casa, você teve, né, esse diário da sua mãe, o diário de Anne Frank, mas se é uma coisa que você visita bastante, se você é uma leitura importante para você. Estou falando da Segunda Guerra Mundial, porque, enfim, essa foi a realidade da Anne Frank, mas se você também se debruça sobre outros aspectos da história, os traumas coletivos. Tá. Então, Rita, muito, né? Porque quando eu escrevi sobre o Diário da Minha Mãe, né, que é o livro Que os Cegos Estão Sonhando, eu escrevi esse livro todo baseado nesse diário, né? Que era o meu sonho de infância um dia poder publicar um livro sobre a experiência dela. Então, quando eu escrevi esse livro, para eu me basear na forma como eu escreveria, já que tanto já tinha sido escrito, eu li muitos diários, né? Eu li todos, não são diários, né? Do Primo Levi, na verdade, ele escreveu depois, assim como minha mãe também, ela não podia escrever em Auschwitz, ela escreveu depois de ter sido salva. Então, não é exatamente um diário, porque o diário acompanha o dia a dia do que está acontecendo. Então, no caso do Primo Levi, também não sei se dá para chamar de diário, mas ele narra o cotidiano de Auschwitz no livro É Isto um Homem, e também na Trégua, né, em que ele conta a fuga depois, não é a fuga porque ele já tinha sido libertado, mas a ida de Auschwitz até a Itália, a volta para a Itália. Li todos os livros do Jean Améry, que é também um sobrevivente francês, um intelectual francês que sobreviveu à Segunda Guerra. Li um em especial que me marcou demais, que é de uma mulher chamada Ruth Kluger. É um diário que eu recomendo a todo mundo, e esse sim é diário, porque lá onde ela ficou, que era no campo de Theresienstadt, era possível escrever, era um campo bem diferente de todos os outros, ele servia um pouco como vitrine dos campos de concentração, porque os alemães, com esse campo, fingiam que os prisioneiros viviam bem. Então, ela conseguiu escrever algumas coisas dentro do campo. Esse diário é maravilhoso. E do Elie Wiesel também, eu li tudo que tinha. E depois eu comecei a estudar também um pouco mais a fundo toda a teoria sobre literatura de testemunho, a literatura sobre a Shoah, né, que é a catástrofe. Daria para dizer também que o próprio filme Shoah, do Claude Lanzmann, é um tipo de crônica filmada, né? Porque ele filma vários sobreviventes e também pessoas do outro lado falando. Mas depois eu li muitas outras coisas também, porque eu acabei é, me identificando muito com esse tipo de literatura de testemunho, né? Então eu li bastante também sobre as guerras em Israel, né? Diários que foram escritos sobre essas guerras, li alguns diários escritos pelo lado dos alemães, né? Então o livro do Günter Grass, né? Que é um livro muito interessante também, falando sobre o outro lado. Enfim, agora eu não estou me lembrando tanto, mas li muita coisa. Uhum. E Noemi, avançando um pouquinho no tempo, porque a gente está falando aqui desses testemunhos em primeira mão, né? Mesmo que não tenham sido registrados a experiência durante a vivência, são pessoas que experimentaram aquilo ou que tentam recuperar aquilo de uma forma documental, como é o caso do Lanzmann, né? Que fez esse documentário monumental, acho de 8 horas ou algo assim. Mas eu queria também te fazer uma pergunta sobre a produção literária, ficcional especificamente, que foi feita depois, ou seja, como que tem como matéria-prima esse conflito, mas que tem já um trabalho de ficcionalização, se você tem leituras preferidas, se você tem leituras que você não gosta de maneira nenhuma, enfim,
E acho que a gente podia também estender essa pergunta não só para o universo literário, mas também cinematográfico, porque a gente sabe como foi importante, né? Como é um conflito que foi muito filmado. Enfim, há muitos filmes a respeito disso, que ganharam Oscars e marcaram a história. Enfim, queria te ouvir sobre isso. Então, literariamente, eu adoro o Davi Grossman, no livro dele Ver Amor. É um livro muito bagunçado, complicado, assim, mas eu adoro a perspectiva dele. Ele fala do ponto de vista de uma criança cujos pais são sobreviventes de guerra em Israel e que evitam falar da guerra para ele, né? E isso é uma prática muito comum. Meus pais não fizeram isso, eu agradeço a eles por não terem feito, não silenciaram, me contaram tudo que eles lembravam, nunca me pouparam. Mas muitos, inúmeros pais procuravam não falar sobre esse assunto para, enfim, para eles mesmos tentarem esquecer e também para que os filhos não soubessem das tragédias pelas quais os pais tinham passado. Então, eles se referem à Segunda Guerra como os pais dessa criança, né, como um grande monstro. E então o garoto sabe que existe um monstro, mas não sabe quem é ele, onde ele está, quando ele vai voltar, se ele vai voltar. Então ele cultiva, ele dá comida para esse grande monstro no porão da casa dele, dentro de uma gaiola, para que esse grande monstro não volte, fique sempre bem alimentado, né? Então esse é um livro que eu gosto muito. Os livros do Bom, o Bruno Schultz não dá nem para dizer que é exatamente sobre a guerra, mas dada a circunstância em que ele escreveu o que ele escreveu, eu sempre relaciono tudo que ele conta, a literatura dele, que é maravilhosa, à guerra também. É, Daqui a pouco eu vou lembrando mais, mas enfim, falei do Davi Grossman, e acho que tudo que o Primo Levi escreveu, mesmo que não seja sobre o assunto da guerra, eu gosto muito. Uhum. Agora E não estou me lembrando. E de filmes, esses filmes assim mais hollywoodianos, tipo Lista de Schindler e tal, eu gosto pela relação sentimental que eu tenho com eles, por causa da minha mãe, que minha mãe, quando assistia, ficava muito emocionada, ela chorava e tal. Mas eu não gosto tanto assim, claro, cinematograficamente eu acho apelativo, apesar de que eu sempre choro também. Não sou tão crítica a esses filmes assim mais uma hollywoodianos, mas coisa é não exclui a outra, né? por exemplo, né, todo mundo odiou A Vida é Bela. A minha mãe odiava, né? Ela achava que não era um tema para se brincar, mas eu gostei, não sei. Eu acabo tendo uma relação muito, sei lá, é sentimental mesmo com esses filmes. E tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome, que é o Trem da Vida. O Trem da Vida, é um filme lindo, sobre a guerra. Esse filme é muito bom. Tem um filme que fala sobre o János Korczak, que é um educador húngaro que salvou 50 crianças. Quer dizer, salvou não, ele salvou durante um tempo no gueto de Varsóvia, mas depois todos eles acabaram morrendo. Ele e as 50 crianças. Então, esse também é um filme muito bom, um documentário sobre a vida do coitada da tradutora de Libras. Como é que ela vai traduzir Janusz Korczak? Não sei, mas acho que ela escreve as letras. Então, esse é A gente pode um. pensar em algum link depois, essas referências. Enfim, esse é um educador da guerra muito legal. Os filmes feitos na Polônia, na Hungria, geralmente têm uma perspectiva bem mais artística e bem mais séria do que esses filmes feitos nos Estados Unidos. Agora eu Uhum. estou lembrando de um filme incrível que passou, acho que no ano passado, retrasado, mas eu sou péssima de nomes, talvez. Ah,
do Saul, como é que é? Filho de Saul, um Filho filme húngaro, não é? É, isso. Então, também é um filme muito bom, mas é tão enorme, né, a quantidade de filmes sobre esse assunto. Ultimamente eu revi o Apocalipse Now, que é sobre outra guerra, né? Nossa, eu fiquei. É maravilhoso esse filme, maravilhoso, porque passou, ele foi remixado, né? E teve Uhum. também um documentário que a mulher do Coppola fez sobre a filmagem, e é imperdível. São duas guerras, né? Essa que é a Guerra do Vietnã e a Segunda Guerra, que tem uma particularidade do fato de elas terem sido muito documentadas, né? A Guerra do Vietnã, por ela ter sido de fato televisionada e mostrada aos americanos, que, enfim, é algo que depois o Estado americano resolveu não repetir, né? Porque acho que caiu muito mal para a população ter acesso a tudo aquilo que eles estavam, enfim, realizando no Vietnã. Mas a Segunda Guerra Mundial também tem essa particularidade de o fato de os alemães terem deixado muita documentação, né? Então também a gente se refere muito ao Holocausto e à Shoah, e a gente tem muita noção da dimensão que foi essa barbárie por conta dos registros que eles deixaram, né? Isso é Quando quando eu fui para Auschwitz, uma das coisas que eu pensei era o quanto é irônico a organização, o quanto é irônica a organização dos alemães, a meticulosidade dos alemães, porque ao serem tão meticulosos no registro de tudo que eles tinham subtraído, não só dos judeus, como de todos os prisioneiros, dos homossexuais, dos deficientes físicos, dos deficientes mentais, eles deixaram um registro absoluto, né, de tudo que eles fizeram. Então, lá em Auschwitz, você vê, por exemplo, quantos dentes de ouro eles tiraram e quanto valiam esses dentes de ouro, quantos quilos de cabelo eles retiravam por dia, quantos quilos de sabão eles faziam com a pele dos prisioneiros, né? Isso é muito impressionante, mas é verdade. E, enfim, sempre calculando tudo em dinheiro, né? Para ver quanto dinheiro estava sendo arrecadado para o povo alemão. E eles fizeram isso com todos os quadros que eles tiraram dos museus e com todas as cartas e malas e informações, né, mais secretas. Então é realmente como você falou, inclusive filmado, né? A gente tem muitos filmes dos prisioneiros tocando música para os alemães, as orquestras feitas dos prisioneiros, os campeonatos para ver quem conseguia matar mais judeus com um tiro só, né? Eram coisas filmadas. Então tem aquele filme, eu esqueci de falar, o filme do Alain Resnais, que foi feito em 1954, que ele foi para Auschwitz. Então Auschwitz ainda estava intacta, não tinha sido transformada num museu ainda. E esse filme é impressionante, é um documentário, né? Eu acho que se chama Luz e Sombra. Não, não é esse o nome, não. Alguma coisa em neblina, mas o pessoal vai saber procurar. A gente está aqui falando de toda essa barbárie, né, e desse cálculo racional por trás das coisas e tal, que faz com que o Holocausto, enfim, o genocídio dos judeus seja tão debatido. E nesse filme da Anne Frank tem um comentário de uma descendente, ela acho que é filha ou neta, se eu não me engano, de uma sobrevivente, e ela é música. E ela cita o Adorno e fala: o Adorno diz que depois de Auschwitz não existe poesia mais possível. E ela fala: não, eu discordo, eu acho que a arte é justamente a única coisa que sobra para a gente dar conta da realidade depois de uma atrocidade como essa. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto em três esferas, Noemi. Você como judia, se é que elas se separam, né? Você como judia, você como leitora e você como escritora também. Nossa, essa é a pergunta, né? Ainda mais que você dividiu em três esferas. Como se elas fossem super separadas. Eu acho que elas não se separam. No meu caso, pelo menos, elas não se separam, porque eu sou muito judia.
Eu concordo com essa música e muitas vezes, enquanto eu estava escrevendo o livro sobre a minha mãe, eu pensava: só se pode escrever poesia depois de Auschwitz. É a única coisa que se pode escrever, porque a poesia, em especial, ainda mais do que a prosa, ela concentra de uma forma tão absoluta o poder da palavra, né? A palavra cujo significado se perdeu completamente durante a guerra, né? Em que as palavras foram banalizadas, esvaziadas de todo o seu significado, né? Tem um livro muito importante que fala sobre a, a, o esvaziamento das palavras pelo regime nazista, na Alemanha, né? Por exemplo, a palavra povo, como ela não tem nada a ver com o significado de povo e tantas outras, solução final, vários eufemismos que eram usados para esconder a realidade. Então, acho que a poesia é a única coisa que faz sentido. E se a gente pensa. Ai, de novo, eu vou esquecer o nome. Me ajuda, Rita. O nome daquele poeta alemão que escreveu sobre os cabelos de Sulamita e os cabelos de Margarete. Não vou Não sabe? saber, mas a gente vai fazer nossa Bom, lição de casa, pesquisar e colocar depois em alguma descrição do. isso. É tão marcante esse nome e eu não estou conseguindo lembrar. É, ele é o grande poeta da Segunda Guerra, o Beckett falando sobre a resistência francesa nos livros dele, né, no Inominável. Então, eu tendo a concordar com ela, mas eu acho que o Adorno estava fazendo uma referência muito explícita quando ele disse essa frase. Eu também entendo ele ter dito essa frase naquele momento, né? Que a poesia, principalmente a poesia alemã, ela tende tanto a falar sobre a sublimidade, né, da existência. Então não havia mais espaço para isso mesmo. E para mim, como judia, como escritora e como o que mais você falou? Leitora? O que Isso, você falou? exatamente. É, então, é a mesma coisa, né? Eu até hoje, em função da experiência da minha mãe, que para mim é praticamente assim constitutiva, eu fico tentando dizer o que não se pode dizer, né? Acho que eu passo a minha vida em busca disso, né? Em busca da expressão do que é inexprimível. E Isso nesse nunca, sentido, a arte garante mais ferramentas, né, vamos dizer assim, para se exprimir do que a claro, linguagem tradicional, a teoria. claro, toda essa linguagem, ela nunca nem chega perto, né, de se aproximar da experiência. E a arte, Uhum. sim, se você for um dia para Auschwitz, você vai ver que lá existem muitos barracões, um em seguida do outro, todos eles ocupados pelos países que foram invadidos pela Alemanha, e em cada um desses barracões tem uma instalação artística tentando simbolizar o que a invasão representou para aquele país. Então, vocês têm um barracão da Hungria, da Romênia, da Bulgária, da Polônia, da Sérvia, da Alemanha, da Rússia, né? Muito interessante ir até para Auschwitz para conhecer essas instalações, né? E aí, se você for em Berlim, tem muito disso, né? Tem o Museu do Holocausto, que é aquela construção de tumbas meio inclinadas, né, em queda. É muito impressionante a sensação que você tem lá, a arquitetura do Museu Judaico na Alemanha, que é justamente para você ter a sensação de que você está aprisionado, de que você não tem saída, tem um lugar onde você fica meio que preso numa quina, né? E a única saída é uma pequena abertura no teto. Então, são tentativas, né, de fazer a gente conhecer o que se sentiu lá. Sobretudo as pessoas, né, para a posteridade.
digamos, na preservação dessa memória, não apenas dos descendentes, né, que tem esse testemunho em casa, mas, enfim, eu visitei também esse museu e, apesar de não ser atingida pela história da Shoah, é muito impressionante e Então, é uma questão de preservação, realmente, né? Deixa eu te perguntar, a gente está falando de museus aqui, você chegou a conhecer o Museu Casa da Anne Frank? Como foi essa experiência para você, que fica na Holanda, né? então, infelizmente, eu fui lá numa situação ruim, eu estava com muita pressa e tinha muita gente, talvez sempre tenha muita gente lá, então o guia ficava apressando, a gente tinha que passar pelas coisas sem ter tempo de parar, de olhar, então eu não me senti bem lá dentro. Eu senti mais como se fosse uma atração turística do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, você conhecer, né, aquele espaço onde ela ficou presa durante tanto tempo é forte, é emocionante. Mas não foi nada assim tão marcante para mim. E tem essa coisa que a gente, há algum tempo, talvez a experiência do confinamento foi absolutamente longínquo para todos nós, né? E aí, agora, por conta dessa pandemia do coronavírus, a gente está fazendo essa gravação, esse que seria um papo que a gente talvez pudesse ter presencialmente, a gente está fazendo online, a gente já vem, hoje é dia 26 de agosto, a gente já vem há alguns meses em quarentena, mesmo que, enfim, a cidade não esteja oficialmente em quarentena, tem muita gente em casa ainda, então talvez esse tenha sido um tema que ficou um pouquinho mais familiar para todos nós, né? Eu queria saber se isso trouxe para você uma nova, enfim, uma nova dimensão, uma nova camada, se isso te ajudou a acessar mais uma vez essa experiência do confinamento. Enfim, estou falando da Anne Frank porque ela é o nosso tema, mas ela também é um símbolo de muita gente que viveu escondida, né? E confinada, e sem poder, enfim, sequer olhar pela janela. Como é para você isso agora? Eu pensei nisso muitas vezes ao longo desse confinamento. A minha mãe morreu esse ano, justamente antes do confinamento começar. Graças a Deus que ela que ela não sobreviveu a isso. Enfim, morreu em fevereiro. Então, logo que o confinamento começou, eu pensei muito nela e nas coisas que ela viveu durante a guerra. Então, é uma coisa, um sentimento ambivalente, sabe? Porque, por um lado, eu penso como o nosso confinamento, o meu confinamento, é privilegiado, né? Em muitos dias, como eu estava falando antes para você, eu penso como é bom ficar em casa, não ter que sair, sabe? Tenho aqui na minha casa tempo para ler, tempo para escrever. Então, e em relação a tudo que ela viveu, que confinamento rico, né? Que esse que eu particularmente estou vivendo. Mas por outro lado, é um confinamento horrível, né? Porque se individualmente ele tem vantagens, socialmente, coletivamente, é um desastre, né, o que está acontecendo no mundo, especialmente o que está acontecendo no Brasil, né, em que a gente tem um presidente que está a favor do vírus, né, que parece que quer que quanto mais pessoas morram, melhor, e está praticamente mandando as pessoas para a morte, né? Então as pessoas não têm a experiência de poderem ficar confinadas com segurança, né? E ela não tem segurança nenhuma. E as que estão confinadas dentro do confinamento, porque é como se cada vez menos pessoas estivessem confinadas e a gente se sente também mal de estar podendo usufruir de vários privilégios quando tanta gente está sofrendo tanto, né? Eu, pelo menos, eu acho que todo mundo fica desesperado para contribuir de alguma forma para que o sofrimento das pessoas diminua, né? Mas a gente
tem muito pouco acesso a essas contribuições, a gente não pode sair na rua para ajudar, mas, enfim, tem muita gente que está fazendo muita coisa. E eu tento É, fazer um pouco também, né? é muito. Eu, enfim, li o livro quando li o Diário de Anne Frank quando eu era menina também, acho que da idade dela na escola, e depois não tinha mais voltado a essa leitura. E agora, para essa nossa conversa, eu dei uma nova lida no livro. E há muitos ecos nesse sentido, assim, essa sensação de impotência, de que não há nada que a gente possa fazer a não ser esperar, por um lado. Por outro lado, essa sensação, ela imagina uma menina de 13 anos que já tem a consciência de que por um lado ela é vítima de uma, enfim, de uma infelicidade atroz, e por outro lado ela se sente muito privilegiada e ela o tempo inteiro fica tentando mitigar o sofrimento dela, dizendo não, mas esse é um lugar muito confortável, eu não poderia estar escondida num lugar melhor. E às vezes ela fala, eu sei que a gente, não, eu sei que eu não deveria sentir isso, mas eu estou me sentindo feliz hoje, ou mas eu estou me sentindo, mas quando é que vai acabar? Enfim, é uma mistura de coisas que eu acho que, enfim, guardadas absolutamente todas as proporções, todo mundo deve estar sentindo hoje, né? Mesmo sendo dessa, eu estou falando por você e por mim, dessa camada extremamente privilegiada que está conseguindo fazer um isolamento seguro, em casa, enfim, no conforto das nossas casas. Mas eu acho que... Não, é que eu fui reler também o diário nossa, como me fez pensar no que a gente está vivendo, e ela se sentia privilegiada, imagina, então a gente, né? Porque o dela era perto do nosso horroroso, e imagina ficar sob bombardeio o dia inteiro, ouvindo aquelas bombas e coisas explodindo do teu lado, e ter muito pouca coisa para comer, e ficar convivendo com aquelas 8 pessoas que brigavam o dia inteiro brigando, e as pessoas criticando ela por qualquer coisa que ela fizesse, ela se sentindo infeliz, descobrindo a sexualidade dentro daquele lugar. Nossa, me fez lembrar de muita coisa, eu me emocionei, eu não esperava que eu fosse me emocionar tanto, sabia? Eu acho que Eu eu gostei. entendo. Oi? Eu acho que eu entendo quando você diz que não esperava, talvez porque foi feito um trabalho muito importante com o Diário de Anne Frank, e ele se tornou de fato um símbolo, né, de um trabalho de memória, de um dever de memória, mas ao mesmo tempo também é um livro que foi já muito lido, e talvez queria até te fazer isso na forma de pergunta. Você tem a sensação de que às vezes ele perde a sua força por ser tão lido, comentado e lido desde uma idade tão jovem pelos leitores? Qual que é a sua opinião sobre essa exposição que esse livro Eu, recebeu? eu, acho, eu acho que perde, sim. Porque ele acaba não mais sendo lido, sabe? O Ítalo Calvino tem uma categoria de livros que é aquele livro que você já leu mesmo sem ter lido, né? Sei, É, então todo mundo leu o Diário de Anne Frank, mesmo sem nunca ter aberto esse livro. Então ele praticamente perdeu o significado é, concreto, né, do que ele conta, e passou a funcionar muito mais como símbolo. E ele acaba concentrando em si toda a literatura da Shoah, quando existem muito mais coisas, quer dizer, milhões de outras coisas muito diferentes desse diário que devem ser lidas para que as pessoas pensem sobre esse acontecimento de vários pontos de vista muito diferentes, né? E não, acaba ficando tudo lá. E ainda sem a leitura atenta, né, do livro. E agora, quando eu fui reler, eu tinha esquecido, é isso que você falou, eu tinha esquecido que ele tinha um conteúdo também. E é um conteúdo muito bonito, muito então, sobre bonito. esse conteúdo, o que eu queria te perguntar também é para a gente. é, eu tenho a sensação de que esse livro ele é um cruzamento muito feliz, assim, daí a potência dele, dessa história com H maiúsculo, né, e da história dessa menina, que ela está justamente na adolescência, dos 13 aos 15, né, o diário acompanha até o momento em que ela é deportada, e ela, ao mesmo tempo que ela dá notícias da guerra, porque ela, é importante dizer, ela sabia, né, havia um anúncio pelo Ministério da Educação, se eu não me engano, holandês, de que um incentivo para as pessoas fazerem diários
com essa ideia de que quando acabasse o conflito da guerra, muitos deles iam ser publicados, então ela sabia, ela já escreveu pensando nisso, ela chegou a reescrever, editar o diário dela e tal. Por outro lado, ela também está fazendo ali um exercício de autoconhecimento, então ela está, como você falou, descobrindo a sexualidade dela, ela se desentende com os pais, em vários momentos são conflitos muito típicos de uma garota de 13 anos. Então eu queria te perguntar sobre isso, assim, que fica mais para você quando você lê esse livro? É essa dimensão geral, digamos, coletiva, ou é justamente a dimensão individual da Anne como menina mesmo, a história dela especificamente? Então, Rita, eu acho que a literatura, né, ela é a dimensão individual mesmo, né? É sempre a concretude das pequenas histórias, porque quem trata da história com H maiúsculo, a história com H maiúsculo, a filosofia, a sociologia, a psicologia, e a literatura não. A diferença da literatura em relação às outras linguagens é esse tratamento particularizado mesmo da vida. Então, eu acho que qualquer livro de literatura, o que pega mesmo é a vida individual, e daí você amplia, né, pelas suas reflexões, interpretações, para outras dimensões mais amplas. Então, é claro que o que me pega é a história particular dela. E na Segunda Guerra, tudo que você lê de diários e de literatura a respeito, a mim o que mais interessa são essas histórias particulares. Eu sempre falo que eu acho uma pena que não existam museus dos sobreviventes, que só existam museus dedicados aos mortos. Eu acho que tinha que existir, alguém tinha que fazer um museu dedicado aos vivos, né, aos que sobreviveram e às suas histórias, porque cada sobrevivente tem uma história maravilhosa por trás de si, uma saga, uma epopeia, né? Assim como a minha mãe, qualquer sobrevivente com quem você conversar tem uma história incrível para contar, né? Histórias todas que dariam cada uma um livro, um filme, o que fosse, né? Então, é pena que são poucas as pessoas que têm energia, têm talento para escrever, mas quando eu publiquei o meu livro, né, a quantidade de gente que veio até mim falando, nossa, eu também tenho uma história, eu também gostaria de contar, e não só sobre a Segunda Guerra, né? Pessoas que passaram pela ditadura aqui no Brasil e também gostariam de contar as suas histórias. E eu acho que sempre tem que ter espaço para isso, porque as histórias são todas muito diferentes umas das outras. Então, Noemi, queria também fazer uma distinção muito rápida aqui, que não é uma distinção completamente estanque, mas existem duas instâncias, né, que são a história, digamos, a teoria, a ciência da história, e existe a memória, né, que é um trabalho permeado pela política, permeado pelo discurso da questão da guerra, digamos assim, e essas luta mesmo a história, a gente vê que está em a gente fala da disputa das narrativas, isso vale para a Segunda Guerra Mundial, mas isso vale também para a memória mais recente da nossa ditadura militar aqui no Brasil. Eu queria te perguntar sobre qual é a importância que você vê de fazer esse trabalho de memória. Eu estou usando esse termo, né, como se, enfim, não fui eu que inventei esse dever de memória, o trabalho de memória. Ele foi teorizado depois da Segunda Guerra, né, realmente como um dever. Os alemães vestiram muito essa camisa e fizeram realmente esse trabalho na forma de muitos monumentos, muitos museus, registros históricos, mas não só. No livro, no filme ao qual estou me referindo aqui, a personagem vai passando por vários lugares, né? Então ela vai a vários campos de concentração em diversos países europeus. E aí eu queria te perguntar, então, especificamente sobre o Holocausto, qual é a importância que você vê desses monumentos e todo esse, enfim, arcabouço de preservação da memória, mas eu também queria estender um pouco para a nossa realidade brasileira e perguntar para você se você sente que houve ou há outros conflitos que não estão devidamente cobertos, digamos assim, que falta um trabalho de memória da nossa parte. É o que você disse, né? O dever da memória.
Eu acho que é um dos grandes deveres da humanidade e que a humanidade não cumpre esse dever satisfatoriamente, né? Eu tenho estudado bastante sobre a Grécia Antiga, estou fazendo até um curso sobre isso, tenho lido sobre isso, e um dos valores principais da cultura grega era erguer monumentos, né? As tumbas que se faziam quando a pessoa morria, as homenagens que os mortos recebiam e todas as inscrições que você lia nas tumbas sobre os feitos realizados por aquela pessoa. É, e é uma coisa que tem se tentado apagar cada vez mais, especialmente pelos regimes ditatoriais, pelos regimes totalitários, autoritários, né? Hoje a gente sabe o que se fazia na Rússia durante o período do Stalin. Eu acabei de escrever um livro, né, sobre esse período e pesquisando para esse livro, né, por exemplo, eu soube que as crianças da Rússia durante o período stalinista recebiam pelo correio figurinhas para elas colarem sobre as figuras dos livros didáticos, para aquelas pessoas desaparecerem da história, né? Elas tinham instruções de quais páginas do livro elas tinham que arrancar para que aquelas memórias também desaparecessem, e você vê também pela quantidade de negacionistas da história que tem cada vez mais, negando não só o Holocausto, mas muitas outras coisas, muitas outras catástrofes que houve ao longo do nosso século e de outros séculos, né, pessoas tentando negar isso, a barbárie toda que aconteceu em Ruanda, quem que se lembra disso? Quem que sabe do que aconteceu lá? Se não fossem os escritores de Ruanda para agora nos lembrar, ou da Armênia, e aqui no Brasil, né, por exemplo, agora o nosso presidente dizendo que o nazismo era de esquerda, que também é uma tentativa negacionista, né? Por mais que ele se diga aliado dos judeus, e principalmente o negacionismo da ditadura, né? Essa anistia ampla, geral e restrita, a ponto de ele mesmo ter homenageado um torturador quando ele fez o voto dele contra a Dilma, né? Então, é, é o dever da humanidade, é um dos grandes deveres da humanidade. É direito dos cidadãos o acesso, né, ao seu passado e às calamidades que foram cometidas no passado, sempre na tentativa de que elas não se repitam, pelo menos não da mesma forma. Isso pode parecer uma banalidade, mas não é uma banalidade. E, e a tentativa pelos regimes de apagar isso, justamente para que isso possa se repetir. E está se repetindo. É muito difícil a gente falar dessa situação atual onde estamos sem falar do Brasil, né? Enfim, eu acho que a gente falou de vários conflitos, tem um outro que é especialmente complicado, o dever de memória é especialmente difícil de ser realizado, que é a escravidão, enfim, porque não deixa de ser um dos maiores crimes da humanidade, de ter durado, enfim, mais de um século, e ao mesmo tempo com muito pouca memória, enfim, não estou dizendo que não foi feita, mas com uma dificuldade extra de fazer memória, né, por uma medida deliberada lá da época, enfim, de arrancar as pessoas do seio das suas famílias, de muita gente não saber a data em que nasceu, enfim, toda a relação delas com seus antepassados é especialmente difícil porque não é necessariamente registrada na forma de documentos históricos como a gente está acostumado a trabalhar. E se fala muito sobre isso, né? É isso que você falou, Noemi, parece um clichê, mas a gente fala muito sobre o país que não estuda, que não estuda história, está condenado a repeti-la, né? E a gente tem visto uma demanda muito justa e organizada do movimento negro e de pessoas individuais também, não filiadas a nenhum movimento, no sentido de resgatar essa memória, inclusive para deixar de repetir, né, esse genocídio que a gente
pode dizer que simplesmente tem acabado, porque a população negra continua vivendo em situações tão hostis que, enfim, a gente pode considerar que muitas vezes elas estão sendo levadas de fato à morte, não só na crise do corona, mas, enfim, por outros motivos. Você acha, Noemi, dito tudo isso, que também é uma espécie de desabafo aqui, você acha que faltou a aula de história para gente? Você acha que, enfim, não só a ascensão dessa direita do Brasil, mas tudo o que está acontecendo e que nunca deixou de acontecer no Brasil, você acha que é falta de um trabalho de história que deveria ter sido feito com mais seriedade? Acho sim, Rita, e acho que isso está ficando cada vez mais claro, porque essa é uma frase que a gente vem repetindo há muitos anos, né? Ah, falta a aula de história para o brasileiro, falta educação para o brasileiro, mas agora isso se tornou tão patente, porque você vê as pessoas dizendo que não existe racismo no Brasil, né? Que é conversa mole, isso de racismo estrutural. Esse cara, esse presidente aí dessa fundação, falando, né, que quem está lutando contra o racismo tem complexo de inferioridade, eu sei lá, nem sei as barbaridades que esse cara fala. É, é, e eu acho que faltou aula de história, e eu acho que o esforço da direita tem sido cada vez mais de que, no sentido de que não haja mais aula de história, né? De soterrar ao máximo a possibilidade de que as pessoas se lembrem do seu passado, né? Tanto que eu peguei um Uber outro dia que me falou: "Ah, é, a ditadura foi ruim?" Eu pensei que ela tivesse sido boa, né? Era um cara de uns 21 anos. Então, para você ver, né, para uma pessoa dizer isso, ele se surpreendeu quando eu falei para ele. Ele não sabia. Então, a tentativa é essa mesmo, de fazer com que as pessoas não se lembrem. Hoje eu fiquei sabendo que o campeonato de basquete americano cancelou todos os jogos por, em protesto pelo assassinato de mais 2 negros nos Estados Unidos. Isso sim é uma atitude marcante e que eu acho que deveria ser tomada pelo futebol brasileiro. Mas eu acho que nunca isso vai acontecer aqui, justamente por causa disso que a gente está falando, né? Porque não existe essa força impulsionadora, propulsora, vital da memória que permite que as pessoas irrompam em gestos fortes de protesto, né? Que fique na memória das pessoas. E não essas coisas que vão, vai para lá, meio para cá, meio volta, meio vai, nada, tudo se dilui. Uhum. Noemi, houve um debate, já faz muito tempo isso, eu não vou saber precisar na história, mas mais de 2 décadas certamente. Houve um debate que eu acho que começou nos Estados Unidos, em que sobreviventes de diferentes conflitos, de alguma maneira, procuravam reivindicar que o conflito do qual eles sobreviveram era maior ou menor, ou tinha sido mais atroz ou menos atroz. Já houve debate sobre o Holocausto, e em face à escravidão, qual teria sido o crime contra o maior crime contra a humanidade, enfim, qualquer uma dessas discussões. Eu queria saber se você acha que essa é uma discussão frutífera e se ela não for, como você acha, você como sobrevivente de um desses conflitos e justamente vivendo no país, num dos países mais marcados pelo outro conflito, que é a escravidão. Como você vê essa tarefa, enfim, de dar as mãos, vamos usar uma expressão assim meio simplista, mas enfim, como é que um tipo de memória poderia ajudar o outro? Se essas narrativas se complementam ou se elas de alguma maneira estão disputando espaço na consciência das pessoas? É uma pergunta muito importante essa. Eu acho que, claro, o melhor dos mundos seria que os sobreviventes de várias calamidades se dessem as mãos, mas por outro lado, isso é praticamente impossível, né? Porque sobreviventes tendem a se defender do mundo na sua redoma, né? Então,
É impossível que isso aconteça, eu acho. O Amos Oz tem uma frase muito bonita, né, que ele fala que o trágico é quando duas pessoas pensam duas coisas completamente diferentes e as duas têm toda a razão. Uhum. Né? É aí que se dá a tragédia. Claro que ele estava se referindo a Israel e a Palestina. Né? Por isso que ele nunca tentou pregar o amor, ele pregava paz. E ele dizia que paz não tem nada a ver com amor. Né? Que o contrário de guerra não é amor, é paz. E paz é simplesmente você admitir que haja duas pessoas vivendo como vizinhos sem ter nenhuma relação uma com a outra, às vezes até se detestando, mas enfim, elas são vizinhas. Eu acho essa discussão sobre quem sofreu mais idiota, é claro, porque todos os sofrimentos, como é que é a frase do Tolstói, né? As casas felizes todas se parecem, mas as casas infelizes todas são completamente diferentes. Os sofrimentos são muito individuais e todo sofrimento é atroz, todo sofrimento é muito forte. Agora, eu acho que o sofrimento dos negros, né, como é uma coisa que ainda persiste, eu acho esse o mais urgente de todos no mundo atualmente. Acho que todo mundo, principalmente os que passaram por outras calamidades, precisava pensar no racismo nesse momento, né? Porque é uma coisa que está voltando, porque os regimes de direita estão voltando e esses regimes de direita eles têm como alvo os negros e os pobres, né? Que muitas vezes, na maior parte das vezes, coincide negro e pobre, o que já fala muito sobre as nossas sociedades. Sem dúvida. Noemi, eu queria falar um pouquinho agora da sua produção como escritora, porque tem um fato que me chamou a atenção. Bom, história do século XX é uma coisa que a gente vê bastante presente na sua obra, mas eu pensei aqui no fato de que o que os cegos estão sonhando, que é esse livro que você já falou um pouquinho, né, que você escreveu sobre a história a partir do diário da sua mãe, mas depois também tem o romance Íris, As Orquídeas, que conta a história de uma sobrevivente do regime soviético húngaro que foge para o Brasil. E agora esse seu livro mais recente, né, que é a história baseada na história verdadeira da viúva de um dos grandes poetas russos, deixou Ossip Mandelstam, são três mulheres, três sobreviventes de conflitos do século XX e que de alguma maneira tomam para si a responsabilidade de preservar a memória. No caso da Nadezhda, que é a protagonista desse seu último romance, ela chega a sussurrar, ela fica repetidamente sussurrando, né, os versos do marido, porque era a única maneira que ela tinha de preservar a obra dele para quando ela pudesse em algum momento colocar no papel. Você vê isso como uma coisa, essa vontade de preservar a memória é alguma coisa particular sua? E aí a próxima pergunta é o que você procura preservar com a sua literatura? Acho que sim, né? As pessoas têm chamado atenção para isso, que não foi uma coisa planejada da minha parte, acabou acontecendo, e agora eu me deparei aí com três mulheres da Europa Oriental falando sobre os seus desastres e preservando a memória deles. Até eu tenho certeza, não sei de nada ainda sobre o meu próximo romance, mas o que eu sei é que ele vai se passar no Brasil. Então, e que vai ser protagonizado por uma mulher também. O que você perguntou mesmo? Que memória que eu estou tentando preservar? É isso que você perguntou? Na verdade, não necessariamente que memória, mas quando você escreve, se você está procurando perpetuar alguma coisa, e o que seria? Sim, eu acho que o meu maior interesse na vida como escritora é o exílio, é a situação de quem se vê em estado de exílio, né? Seja o exílio concreto
geográfico, né, de você ter que se deslocar do lugar onde você nasceu e ir para um lugar totalmente desconhecido e ter que dominar os hábitos desse outro lugar, então as dificuldades dessa situação, como também os outros tipos de exílio, né, o exílio da situação da mulher na sociedade, como é mais difícil ser mulher do que não ser, o exílio das pessoas que se preocupam com a arte também, como elas são relegadas, né, para a margem da sociedade, o exílio de quem ama e não está pensando só em outras coisas, né? Então é isso que eu acho que eu estou o tempo todo tentando, é disso que eu estou tentando falar. E acho que vai continuar sendo isso que eu vou falando até eu não aguentar mais. E por que essa certeza de que a sua próxima protagonista também vai ser uma mulher? Você nunca pensou em escrever a partir da perspectiva de um homem? Isso não te interessa? Ou você se sente tão colada a cada uma das suas protagonistas? Por que você vê sempre a partir dessa ótica feminina? Nem penso em escrever sobre um homem. Sempre que eu penso em escrever, só me vem a ideia de uma mulher. E cada vez mais eu estou interessada nos problemas das mulheres, né, nos problemas femininos e feministas, mas não é por uma decisão ideológica, não é em nome de uma causa, é mais uma vontade mesmo de colocar as mulheres falando. E eu gostei tanto de ter criado uma personagem que é tão diferente de mim, essa última, que eu estou com vontade de mais uma vez explorar outra diferença. Né? Claro que falar pela voz de um homem vai ser mais diferente ainda, e eu não excluo essa possibilidade, mas ainda não me veio essa vontade de falar sobre a voz de um homem. Eu acho que ainda eu tenho muitas vozes femininas para falar dentro de mim. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo. Eu queria só terminar, então, já que você está falando sobre essas vozes femininas, vou te pedir uma recomendação de alguma leitura recente que você tenha feito, de alguma autora. Não precisa ser nada contemporâneo, qualquer coisa que passe pela sua cabeça e que você tenha gostado muito. Enfim, alguma leitura inspiradora. E aí, com isso, a gente termina a nossa conversa. Socorro! As últimas leituras que eu fiz foram de homens. Bom, eu sei que você está lendo a Odisseia, né? Então, a Odisseia também foi escrita por um homem. Quer dizer, Uhum, dizem, né, que ela foi uhum. escrita por um homem. E eu tenho certeza que eu li algum ótimo livro escrito por mulher, mas eu não estou lembrando agora, porque essa Rachel Cusk aí que está todo mundo falando, eu não gostei, não. A Então, não posso trilogia, falar. Eu só então li o não é. primeiro. Uhum. Acabou de sair o segundo. Essa daí não vai ser, mas eu quero falar das poetas mulheres brasileiras que eu estou sempre lendo. E então, o último livro da Angélica Freitas, Canções de Atormentar, Uhum. que eu gosto muito e já li alguns poemas, e também o último livro da Ana Cristina Braga Marques, que é um livro sobre a história da. Ai, Rita, eu não sei nome. Não tem É problema. de uma escritora brasileira cujo sobrenome é Cansado, que enlouqueceu e se internou num hospital psiquiátrico. Esse É, livro. Hospício é Deus é o nome do livro, não é? Não, o nome do livro é A Origem da Água. É, desculpa, eu tô te falando, é Maura Lopes Cansado, que é a autora, Moura não é? Isso, E isso. Então Hospício é é a Deus é o origem. livro. E aí agora você está É, se referindo a um livro que foi escrito sobre ela.
É, e se chama A Origem da Água. Ah, ótima dica. Eu gosto muito do trabalho da Maura Lopes Cansado, agora eu vou procurar o dela. É, Então você vai gostar desse livro. maravilha. Noemi, queria te agradecer de novo pela conversa, é sempre um prazer. Espero que a gente repita a dose mais vezes ainda. Volto a agradecer ao pessoal da biblioteca, todo mundo, apoio, super, enfim, bem feita a coisa. A nossa conversa vai ao ar assim que possível. E fica aqui um abraço para todo mundo e agradecer quem estiver assistindo em casa também. Eu também queria te agradecer, Rita. Você faz as melhores perguntas e é muito bom conversar com você. Agradecer a todo mundo também e mandar um beijo para quem estiver nos assistindo depois, quando forem ver essa gravação.